Boa noite. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre a arte moderna, com foco em 3 movimentos que marcaram esse período: o abstracionismo, o construtivismo e a Bauhaus. A arte moderna surgiu no início do século XX, num contexto de grandes mudanças sociais, políticas e tecnológicas, como as guerras mundiais, a Revolução Russa e o avanço da industrialização. Nesse cenário, os artistas passaram a romper com a ideia de simplesmente representar a realidade. A arte ganhou novos sentidos, passou a valorizar a subjetividade, a experimentação e a função social. Antes disso, a arte era dominada por estilos como o neoclassicismo e o realismo, que prezavam pela técnica e pela representação fiel. O impressionismo abriu caminho para a modernidade, e logo surgiram movimentos mais radicais, como o abstracionismo, que rompeu com a figuração, o construtivismo, que buscava unir a arte e a construção social, e a Bauhaus, que integrou arte, design e funcionalidade. Abstracionismo. O abstracionismo surge no início do século XX como uma ruptura com a arte figurativa. As formas e cores passam a ser expressas de maneira autônoma, sem a necessidade de representar objetos ou paisagens reconhecíveis. Suas características principais são a valorização da forma, cor e composição em detrimento da figuração. Busca pela espiritualidade e pela essência da arte, e a ausência de representação direta da realidade. E as características estéticas eram formas geométricas ou orgânicas, com ênfase na cor, na linha e na composição, ausência de narrativa ou figuração direta. Técnicas e temáticas: o uso expressivo da cor e da forma geométrica ou gestual, exploração do ritmo, movimento e sensações visuais, pintura a óleo, guache, aquarela e técnicas mistas com ênfase no gesto, na textura e na composição matemática. Principais artistas e obras do abstracionismo. A obra Composição 8, criada em 1923. Ela demonstra uma composição geométrica dinâmica com cores vibrantes, marcando a mudança para a abstração. O pioneiro da arte abstrata explora o uso de formas geométricas e cores como linguagem emocional. Ele defendia que a arte poderia ir além da imitação do mundo físico, inspirando, como ele mesmo disse, vibrações na alma. Ele escreveu: "A cor influencia diretamente a alma." Composição com vermelho, azul e amarelo, criada em 1930. Foi utilizado geometria rigorosa, uso de cores primárias e linhas pretas, simbolizando equilíbrio. Ele explorou a abstração com geometria rigorosa. Na escultura, poucos nomes diretamente ligados ao abstracionismo puro, influências perceptíveis em escultores como Nao Gabo, posteriormente ligado ao construtivismo. A arquitetura, ela influencia indireta em projetos de linhas puras e composição modular, como nas obras de Le Corbusier e Mies van der Rohe. E o diálogo com a arquitetura são o uso de linhas, formas geométricas e a ausência de ornamentação do abstracionismo influenciou a arquitetura moderna funcionalista. O construtivismo foi um movimento artístico que surgiu na Rússia após a Revolução de 1917. Ele nasceu como uma proposta de arte funcional e engajada, voltada para a construção de uma nova sociedade socialista. Sua estética se baseia na racionalidade e uso de formas geométricas e industriais, rejeição ao ornamento e forte integração com a arquitetura, o design e a engenharia. As principais técnicas incluem o uso de materiais industriais como o metal e madeira, além de colagens, maquetes arquitetônicas, design gráfico e esculturas. Entre os artistas mais importantes do construtivismo está Vladimir Tatlin, criador do icônico monumento à Terceira Internacional, uma estrutura em espiral que simbolizava as ideias da nova sociedade soviética. Apesar de nunca ter sido construída, ela se tornou um símbolo da utopia revolucionária. Outro grande nome é El Lissitzky, que com obras como Prom Room, de 1923, explorou o cruzamento entre arte, arquitetura e propaganda política. Essa obra imersiva foi reconstruída no Museu Stedelijk, em Amsterdã,
e se destaca por seu enfoque político e inovador. O construtivismo influenciou profundamente a arquitetura moderna soviética e o funcionalismo internacional, valorizando a função acima da forma. Por fim, esse movimento rompeu com a ideia de arte autônoma, propondo uma arte aplicada à vida e à sociedade. Depois de entendermos os caminhos do abstracionismo e outros movimentos modernos, chegamos à Bauhaus, uma escola revolucionária que moldou o modo como projetamos até hoje. A Bauhaus foi uma escola de arte, design e arquitetura fundada em 1919, na Alemanha, por Walter Gropius. Surgiu num momento de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. A proposta era revolucionária, unir arte e técnica para atender às necessidades do mundo moderno. Em vez de seguir estilos antigos como Art Nouveau, a Bauhaus propunha uma linguagem visual simples, funcional e voltada para a produção em massa. A ideia era de que arte e vida estivessem totalmente integradas. Na Bauhaus, os alunos passavam por oficinas práticas, como cerâmica, tecelagem, marcenaria e metais. A escola acreditava que a função deveria guiar a forma, nada de ornamentos desnecessários. As formas geométricas, linhas retas e uso de cores primárias são características marcantes. Também era importante preparar os artistas para trabalhar em parceria com a indústria, o que era algo novo naquela época. Entre os principais artistas da Bauhaus estão Paul Klee, com sua obra Senício, em 1922, que mistura geometria e expressão, e Kandinsky, com Composição 8, de 1923, marcada pela abstração e pelo uso expressivo das formas. Você se lembra dessas mesmas obras citadas no abstracionismo? Pois é, não é coincidência. Kandinsky, por exemplo, além de um dos principais nomes do abstracionismo, também foi professor na Bauhaus, e a influência é clara: as formas geométricas, o uso das cores puras, o equilíbrio visual. Tudo isso transita entre os dois movimentos. A diferença é que, enquanto o abstracionismo era voltado à expressão artística, a Bauhaus levou esse conceito para a prática, aplicando na arquitetura, no design e no cotidiano. No design, Marcel Brouet criou a cadeira Wassily em 1925, utilizando tubos de aço, algo inovador. Já Marianne Brandt criou uma luminária de mesa em 1924, que é até hoje referência em design industrial. Na arquitetura, destacam-se Walter Gropius, com o prédio da Bauhaus em Dessau, de 1925, e Mies van der Rohe, com o pavilhão de Barcelona, de 1929, ambos com estética limpa, horizontalidade e integração entre interior e exterior. A Bauhaus transformou a forma de pensar e fazer arquitetura. Seu foco na funcionalidade e na clareza das formas influenciou o chamado estilo internacional. Elementos como planta livre, fachada de vidro e ausência de ornamentos tornam-se características do modernismo. Hoje, essa herança pode ser vista em obras contemporâneas e até no design de produtos. Um bom exemplo é a Apple, que aplica princípios da Bauhaus em suas lojas e produtos, com design minimalista e funcional. A escola foi encerrada em 1933 pelos nazistas, que não aceitavam sua proposta moderna e progressista. Mesmo assim, seus ideais foram espalhados pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde ex-professores como Gropius e Mies van der Rohe continuaram suas carreiras. A Bauhaus influenciou o ensino de arte e design no século XX e continua atual até hoje. Ela mostrou que a arte pode estar em tudo, nos prédios, nas cadeiras, nas luminárias e nos objetos do seu dia a dia. Esses movimentos deixaram um legado muito presente até hoje. Na arquitetura e no design contemporâneo, vemos a influência direta da Bauhaus, com seus projetos minimalistas, funcionais e integrados ao ambiente. O construtivismo inspirou o design gráfico moderno até as interfaces digitais que usamos diariamente. A arte abstrata continua sendo uma linguagem explorada por muitos artistas atuais. Na prática, é comum vermos elementos como o uso de formas geométricas, linhas retas, paletas de cores reduzidas, foco na função e na sustentabilidade. Além disso, a integração entre arte, tecnologia e sociedade, tão presente nas vanguardas do século XX, segue moldando as expressões artísticas de hoje. Em resumo, a arte moderna não foi apenas uma fase da história, mas uma mudança de olhar.